Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Antes de começar a palavra, eu quero pedir perdão, desculpas, né? Porque de vez em quando eu vou estar com meu nariz, mas não é por maldade, querido, não é também por descaso em relação ao vídeo, é porque eu não estou bem de saúde mesmo, né? Meu narizinho tá incomodando, não sei se é uma alergia, não sei se é um resfriado, porque vira e mexe eu estou gripada, né? Glória a Deus, né? Então, me perdoe, por favor, tá bom? Mas foque na palavra, que o importante é a palavra, amém? E eu só queria dizer uma coisa, queridos, que eu nunca disse nos meus vídeos, porque o Senhor sabe que o que eu quero falar é só a palavra dele e acabou, né? Mas o Senhor me chamou para entregar a palavra dele. Então, aquilo que eu disser não é uma defesa sobre a minha religião, né? Sobre o que eu penso, que eu acho, que eu isso, que eu aquilo. Amém? Nós vivemos numa era muito disso, né? Que a pessoa tem que impor, ela quer impor. Não, eu tô certo, você tá errado. Né? A minha verdade, o que eu acredito é o que está na palavra do Senhor. Né? O que ele diz que é certo, na palavra dele é certo, o que ele diz que é errado, né? E eu tenho, sim, a minha igreja, que eu amo, não me vejo em outra igreja, mas aquilo que eu pregar, aquilo que eu falar, né, não é um pensamento meu, mas algo que o Senhor entregou a mim, né? O capítulo, o versículo e a mensagem, amém? Que você venha receber, então, em seu coração a mensagem do Senhor, por ele, não por mim, né? Que eu não sou nada. Ele apenas quer usar o meu corpo para passar a mensagem, né? Mas eu não sou nada. Amém? Então, em João capítulo 6, versículo 25, eu vou ler até o 39, amém? Diz: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntou a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Olha, aqui ele já tinha feito muitos milagres e a multiplicação dos pães. E eles ainda estavam falando: o que o Senhor pode fazer para provar que o Senhor é o Messias esperado? Né? E aí ele fala: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscite, amém? Aqui o Senhor estava falando meio que em parábolas ali, uma conversa direta, mas não direta, porque essa era a forma de comunicação da época, era como eles entendiam as coisas, amém? Então para os discípulos ele explicava no particular, né? Quando ele contava uma coisa eles não entendiam, e Jesus ia lá e explicava para eles: olha, eu quis dizer isso, isso, isso. Por isso tem muitas parábolas na Bíblia, né? E aqui ele começa falando ali sobre o pão, né? Que eles falam: onde que o Senhor estava, né? E aí ele fala assim, que eles estavam ali não porque eles queriam ouvir a mensagem do Senhor, porque eles tinham compreendido quem ele era, mas porque eles queriam, comer, porque Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, né? E dos peixes. Então eles ficaram, nossa, multidões começaram a seguir ele por interesse, né? Pelo que ele podia fazer. Você vê que ele perguntam pra ele, né? Mostra pra nós, faz alguma coisa aí pra mostrar, pra provar que o Senhor é o Messias mesmo, né? Eu quero que o Senhor nos prove, o que o Senhor pode fazer? Então eles estavam ali por interesses, eles queriam as curas, os milagres, eles estavam curiosos, queriam ver o que Jesus podia fazer ou não, né? E não estavam assim, se importando com quem ele era de fato, né? Não todos, né? Mas boa parte deles eram assim. E aí o Senhor pega e fala pra eles: olha, não procurem
Não se dediquem, não dediquem a vida de vocês procurando exclusivamente, somente o pão que vocês podem comer, né? Trabalhando, se fadigando. Não, porque eu tenho que ter, porque eu quero ter, porque eu quero viajar, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, né? Sendo que não é isso que vai trazer vida pra vocês e preencher o buraco que vocês têm dentro de vocês. Quantas pessoas, queridos, que têm tudo, são milionárias e elas são extremamente, profundamente tristes, doentes, depressivas, né? Quantas histórias você já ouviu de pessoas que até se mataram? Quantos artistas, né, que se mataram? Eles tinham tudo, né? Mas eles não tinham a presença de Deus. Então Jesus fala, olha, o que vai alimentar vocês, o que deve ser exclusividade na vida de vocês, o que vocês devem buscar com todo o coração, com toda a intensidade, é a minha presença, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Sem mim ninguém verá a Deus. Sem mim você não tem alegria, você não tem paz, porque o Senhor fala, a palavra do Senhor fala que Jesus é a paz que excede todo entendimento, Ele é a verdadeira alegria, Ele é a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, Ele é tudo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida verdadeira. Amém? E aí ele fala, né, que o Senhor jamais, não tem ninguém que o Senhor quer lançar no inferno. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas para que sejam salvos é necessário que eles entendam, né, que essa salvação vem através dele. Ele fala, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Né? Aí ele fala assim, ó, todos aqueles, lá no 37, pausa aqui que eu pensei que eu ia espirrar. Lá no 37 diz, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Né? Jesus é Deus, por isso que ele fala, né? Vem a mim. E a vontade de quem me enviou, o Pai enviou, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho, olha só, a vontade do Pai é que todos que veem o Filho, Jesus, e creem nele, tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Então ele diz na palavra dele também, né? Todo aquele que crê em quê? Crê em Jesus, que ele veio, que ele fez, quem ele é, aceitar e for batizado. Aí ele fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Agora todo aquele que não crê, este não será salvo, porque Jesus é a salvação. Jesus é Deus. Ele fala, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. E o Eterno te ama. Jesus te ama e te quer apesar de qualquer situação. Mas Ele não te quer como você é. Ele te quer como você está. Bom, querido, essa frase ela é invertida pelo mundo. Jesus te quer como você está, para te salvar, para te transformar, te curar, te moldar, te ensinar. Ele fala, não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas deixai-vos renovar, né, se renovar pela mente, a renovação da vossa mente, né, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Uma vida com Cristo, ela é uma nova vida, um novo modo de pensar, de se vestir, de agir. Amém, querido? Que você receba essa mensagem do seu coração. Em nome de Jesus, o Eterno te ama.